Alô! Alô! Dia 6 de novembro de 2009. Pulando a cerca. Ah, o apresentador tá lá, Daniel Sultaniante. Aliás, é o único programa no mundo que tem um apresentador que teve AVC. É um programa inusitado e o apresentador também inusitado. Pulando a cerca. Cobriu de lona é circo. Descobriu é pulando a cerca. O pulando a cerca não tem pauta, não tem roteiro, não tem nada disso. É a vida. Aconteceu, aconteceu. Como a vida. E, mais uma vez, o nosso convidado representa um fator muito importante da população brasileira. Aqui não tem censura, não tem nada disso. Pode falar à vontade. Esse é um canal público, pertence à população brasileira. Então, o Pulando a Cerca representa a população brasileira que há 509 anos continua pulando a cerca. Pular a cerca é uma coisa importante. A gente vê do outro lado e pode pular. Então, o convidado de hoje, e não é um convidado, é um super convidado, como sempre, é o simpaticíssimo, o agrabilidíssimo, o curtíssimo, o tesudíssimo, o gostosíssimo. É verdade, o gostosíssimo e curtíssimo, agradabilíssimo, pessoa fantástica, o Modesto da Silveira, que é um patrimônio do Brasil. E está aqui mais uma vez no Pulando a Cerca. Olá, olá, Modesto! Oi, Daniel. Saiu da cova dos leões hoje? Eu... Mas você trouxe leões para aqui. Sabe por quê? Você está falando de pular cerca, só que a cerca de hoje é uma cerca de arames farpados. Então, né? Vamos falar. O Modesto vai falar para nós o que é paraíso fiscal. Mas antes, vamos lembrar o petróleo e o pré-sal. Se a gente não tomar cuidado com o nosso petróleo, ele vai deixar de ser ouro negro e torna-se ouro branco no paraíso fiscal. E aí, eu estou antecipando, o Modesto da Silveira, o grande pedra grande, uma pedra grande, forte, grande, vai falar para a gente o que é paraíso fiscal. É uma coisa, um nome bonito, mas que não significa coisa muito bonita, não. E a gente tem que tomar o maior cuidado. E aqui no Pulando a Cerca não tem censura, e nós podemos falar disso, porque a mídia nunca vai falar. Mas o Modesto vai dar uma aula de paraíso fiscal. Com vocês, Modesto! Meu querido Daniel, você, na sua generosidade, vai me permitir observar o que você observou também. Isto é, cuidado que o próprio pré-sal, como pode vir a envolver em favor do Brasil, não milhões ou bilhões, mas trilhões de dólares, e onde há muito dinheiro, há muito dólar, tem sempre a tentativa, sempre há um desvio, ou até, se for entregue às multinacionais, seguramente grande parte desse dinheiro vai parar nos paraísos fiscais mesmo, até porque
todos os grandes empresários ou os grandes capitalistas do mundo lidam com paraísos fiscais. E o que é paraíso fiscal, Modesto? A palavra sugere o quê? Você viver num paraíso sem fiscalização, sem taxação, sem leis de impostos que são necessários ao funcionamento do país e à tranquilidade social. Quando não tem isso, é preciso você examinar o que é que está ocorrendo. Por exemplo, em inglês eles chamam de abrigo contra o fisco, tax haven. Em francês eles chamam paradis fiscaux, como nós. Em espanhol é quase português, paraísos fiscais. Mas todos eles simbolizando que há países neste mundo onde você, tendo dinheiro, você pode se tornar ainda mais rico, mas não e acobertado de todo o segredo. E você sabe que os segredos, quando não são generosos, né, em que uma moça feia se julga bonita, não tem dano nenhum você manter a omissão. Você se omite, não está mentindo, e para dizer, minha filha, olha direito, você é feia, correto? Isso é generoso, mas a maioria dos segredos geralmente é para esconder alguma coisa feia, perigosa e danosa à humanidade. Então, o que é mais danoso hoje para a humanidade como um todo, se não, por exemplo, tráfico de drogas, o tráfico de drogas, o tráfico de armas para matar gente, drogas para viciar e também matar gente, armas para matar gente, ou digamos, tráfico de pessoas para deformar gente, sejam pessoas, sobretudo jovens bonitas, que são traficadas por aí para serem, digamos, prostituídas, né? Ou até mesmo pessoas saudáveis que podem servir amanhã de fornecedor de peças do seu corpo para multibilionários ricos de qualquer parte do mundo. Tráfico de órgãos, Pois bem, é coisa pesada, sempre há um segredo. E o segredo se tornou talvez o maior negócio de muitos países do mundo. O maior negócio. O segredo, duas coisas: segredo e isenção fiscal, para atrair o dinheiro sujo do mundo. O que é o dinheiro sujo? O especulador não tem muita noção, não tem obrigação de saber. O que é o dinheiro limpo e dinheiro sujo? O dinheiro limpo é esse que nós conhecemos do nosso trabalho, em que você recebe e aplica numa ordem correta e prioritária para você poder sobreviver, ter segurança, ter liberdade de escolha da escola e tudo mais. E o sujo? O sujo é tudo aquilo que sai dessa limpeza, seja por coisas ilegais, imorais, intoleráveis. Por exemplo, um traficante, seja de droga, de arma, de gente, de órgãos e outras trapaças sujas, com a corrupção em geral, isso aí já é uma forma de corrupção muito grande. Mas, de qualquer maneira, qualquer forma corruptiva e que renda dinheiro, esse dinheiro é um dinheiro sujo do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, etc. Então, esse é o sujo. E alguns países se especializaram em ser, digamos, esconderijos desse dinheiro de bandidos. Se especializaram. Se eu disser paraíso fiscal, o que é isso, provavelmente o telespectador dirá logo, Suíça. É verdade. A Suíça é talvez o mais antigo deles. Aquele país lindo, cheio de montanhas e neves, em que tudo funciona perfeito, mas eles sabem, os suíços intelectualizados sabem que eles vivem toda aquela beleza e aparente limpeza graças à sujeira do mundo. Aliás, se você me permitir, as coisas que eu estou falando, eu vou ler aqui de um cidadão. Não eu estou dizendo isso, eu vou ler só para facilitar, se você me permite, um cidadão que eu conheci na Suíça, um homem de bem,
era deputado federal à época na Suíça, em que eu tive que ir à Suíça para pesquisar sobre um livro. Eu tive que ir à Suíça para pesquisar assunto de um livro que eu estava escrevendo aqui, e tudo estava escondido, ou nos Estados Unidos, onde eu tive que pesquisar primeiro, e logo em seguida na Suíça. E pesquisei e refletiu tão bem o que eu disse aqui, quando era deputado federal, e mostrando, quase que apontando um plenário envolvido nestas coisas. Eu repercutiu na Suíça quando eu fiz algumas constatações, de tal maneira que me convidaram para ir lá. E eu fiz a palestra lá para a entidade, e em seguida fui apresentado a este autor aqui, que na época ele era deputado federal lá na Suíça, e depois disso, hoje ele é um homem da ONU. Mas ele escreveu como um suíço de bem, e os outros todos que me convidaram da entidade, ele acabou escrevendo este livro aqui, que diz, num dos parágrafos, diz o seguinte, se eu balbuciar um pouco é porque estou traduzindo do original. Em nosso planeta, a Suíça é hoje a principal lavanderia de branqueamento, de reciclagem do dinheiro da morte. Durante muitas gerações, a Suíça tinha sido símbolo da higiene, da saúde e da correção. Ela é hoje o lar da infecção. Dotada de dirigentes e financistas e advogados de uma admirável amoralidade, as organizações multinacionais da droga e do crime em geral constituem para as sociedades democráticas inimigos praticamente invencíveis. Neste sentido, o caso da Suíça é paradigmático. Isto é o modelo desse tipo de criminalidade, abrigo da criminalidade do crime em geral. Modesto, dá para você mostrar aonde são esses paraísos fiscais? É muito fácil para mim, você ou qualquer espectador. Me permita levantar para mostrar no mapa mundi, na geografia do mundo. Primeiro, onde está o dinheiro? O dinheiro do mundo hoje se concentra. Não dá para... Eu me sento aqui, olha, se eu me sentar com eu estou atrapalhando a técnica porque mudei a posição. Vê qual é a melhor posição e eu mostro aqui. Olha, agora está, né? Está bem assim? Eu vou então mostrar aqui o seguinte. Paraíso fiscal vive do dinheiro do mundo. Quanto mais sujo, melhor. E onde está o dinheiro do mundo? Se não nos grandes países chamados ricos, pseudo-desenvolvidos, isto é, ricos. Os países mais ricos do mundo hoje se concentram, primeiro, na Europa. A maioria dos ricos, Europa, América do Norte, Japão e os chamados leões aqui do Oriente, né? Taiwan, Formosa, Coreia, Japão, uns poucos aqui, e inclui a Austrália aqui mais ao sul. Então, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e a China está se tornando uma das maiores potências econômicas do mundo, já está também de algum modo, e aí está o dinheiro do mundo, de tal maneira que um cidadão pode ganhar na Europa, Estados Unidos, Canadá, ou mesmo Austrália, Japão, pode ganhar 100, 200, até 800 vezes mais do que um homem simples de qualquer país africano, e também incluindo muitos da América Latina e incluindo alguns da Ásia. Mas o dinheiro do mundo estando aqui,
Onde estão os paraísos fiscais? Sempre no seu entorno, bem próximo. São paraísos, geralmente países pequenos, cheio da grana, cheio de conforto e muita diversão. Como que atraindo, e não é fica distante, sempre no entorno. Então aqui para a Europa, onde está, e a América do Norte, onde está concentrado o dinheiro sugado do mundo, por 1000 formas que você poderá discutir, poderá até convidar alguém para isso, mas aqui estão os principais paraísos fiscais. Não é só a Suíça, sobre a qual eu li, você tem ao lado da Suíça, para ajudar a sugar também, um país soberano, que na prática é quase uma colônia suíça, chamada Liechtenstein. São países tão pequenos que a maioria você nem enxerga no mapa, precisa de uma lupa para ver um pontinho lá. Suíça, está aqui, Liechtenstein, entre a Suíça e a Alemanha, entre a Suíça, a Alemanha e a Áustria, Liechtenstein. Logo aqui a seguir, Luxemburgo, entre a França e a Alemanha, Luxemburgo. Você tem Mônaco, você tem Andorra, aqui, tudo pequenininho. Você tem a coroa de Sua Majestade, é talvez a detentora dos maiores paraísos fiscais do mundo, de alguns é o maior número de paraísos fiscais. Eles têm, não só lá, Ilha de Man, Ilha de Shark, ali como tem colônias suas, desde aqui, algumas das colônias aqui do Reino Unido, pertencem ao Reino Unido. Você tem aqui desde, olha, Bahamas, Caimã, Bahamas, vários aqui, para sugar o dinheiro dos ricos, cuja origem seja certamente criminosa ou duvidosamente criminosa. Desde a tal, como é que chama essa conta 2? Toda grande empresa tem a sua conta número 2, não é isso? Pois bem, essas empresas trabalham aparentemente na lei, etc., mas sonegam e têm sua maneira de arrancar dinheiro ilegal sem pagamento de imposto, e utilizam os paraísos aqui pertinho, onde eles podem ir em meia hora, 1 hora de avião, e ao mesmo tempo encontra lá todo o conforto, com toda a fantasia que ele queira desenvolver, seja do jogo, seja de tráfico de moças bonitas, o que for, tem tudo aí para agradar qualquer bilionário, onde ele vai, gostosamente leva, não precisa levar o dinheiro, eles sabem como transportá-lo de 1000 modos. Até eu que não sei nada, sou capaz de dizer alguns desses modos. E não é segredo, entre eles não é segredo. Então, suga dinheiro para quê? Lá na Europa, não precisa nem quase sair de casa. Vou dar um pulinho ali, a 10 minutos, e usa os seus paraísos fiscais. Luxemburgo, estive lá, paizinho delícia, pequenininho, você quase de uma fronteira vê a outra. Alguns desses países são menores do que um bairro do Rio de Janeiro, mas tem um peso econômico, financeiro no país e no mundo gigantesco. Aqui no Japão, no Oriente, a mesma coisa. Entre o Japão e a Austrália, que são países muito ricos, e esses leões do Oriente aqui, tem vários paizinhos fiscais pertencentes à Europa. Então, hoje, todos esses centros econômicos têm seus centros financeiros para esconder, para lavar o dinheiro e torná-lo limpo. Nada impede, por exemplo, seja lá, os homens mais ricos do mundo, Warren Buffett, que hoje é o mais rico do mundo, ontem tinha sido, até o ano passado, atrasado, tinha sido o Carlos Slim. Antes dele tinha sido esse aí dos computadores, dos programas. Bill Gates. São hoje os 3 homens mais ricos do mundo, né? Todos eles têm dinheiro em tudo. Seguramente, todos eles, você pega uma lista de 1.000, 10.000 bilionários e milionários do mundo, todos eles sabem bem o que é isso e como mandar o dinheiro para lá. Às vezes não precisa nem sair de casa, continua aqui, se ele não quer passear em lugar bonito, fica aqui quietinho, e eles vêm aqui e sabem como mandar o dinheiro para lá, sem ninguém se incomodar. Pois bem,
Esses paraísos fiscais, todos eles, mesmo que não produzam nada na agricultura ou quase nada na indústria, etc., apesar disso, eles são todos eles são muito ricos, de tal maneira que a renda per capita sua ou dela, meu, de um professor, seria certamente 100, 200 ou até 800 vezes superior ao de um coleguinha nosso lá de Burundi, Serra Leoa, Libéria, esses países. Alguns são paraísinhos fiscais pouco importantes, porque são muito especializados em alguma coisa. Você pega, por exemplo, os grandes armadores do mundo, grandes donos de navios do mundo, essas gigantescas empresas, como era o do Onassis e todas as outras por aí, às vezes usam um paraíso fiscal especializado em coisa de navio, registra navios, estando correto ou não, aproveita, pega aquela população faminta que viaja como tripulante, às vezes até só pela comida que eles não podem comprar. Então, aí você mistura uma criminalidade na outra e na outra. De tal maneira, essa coisa está assim, chamando a atenção, que agora o G20, eu estou lidando com isso há muitos anos, se você quiser, até digo como foi que eu tomei conhecimento desse negócio. Mas agora, na última reunião do G20, o próprio Lula tocou no assunto, dizendo, precisamos dar um jeito nesse negócio de paraíso fiscal, porque eles estão levando a nossa riqueza e estimulando a nossa criminalidade. De tal maneira, eu tenho afirmado há muitos anos que, se o mundo não acabar com os paraísos fiscais, não abri-los à luz, nós nunca acabaremos com a grande criminalidade do mundo, que é essa que a gente mencionou. Ô, Modesto, vamos eu entender o seguinte: esses países satélites, pequenininhos, países satélites, esse país pequenininho que chamam paraíso fiscal, às vezes eles são mais ricos que o país da onde vem o dinheiro. Isso é uma coisa fantástica, a concentração de riqueza e de esculhambação, de criminalidade. Você tem toda a razão, Daniel. Os paraísos fiscais, em geral, estão mais ricos do que os mais ricos do mundo e mais poderosos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Enquanto nos Estados Unidos a renda per capita gira em torno de 40 e poucos mil dólares por ano, alguns dos paraísos que os seus bilionários utilizam já têm uma renda per capita do dobro disso, 80, 70 mil dólares per capita. Isso falando nos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, não pela renda per capita, ele é o mais poderoso do mundo por ser um país enorme, por ter uma grande população e ser imperial diante do mundo. Mas, o Modesto, quando o Lula fala no G20 sobre o paraíso fiscal e tomar providências, o que ele estava dizendo com tomar providência? Olha, é continuar ou acabar? Olha, é claro que a gente pode subentender como quiser, mas a gente que conhece o Lula e sabe que ele não é nenhum tolo, ele seguramente quer dar um paradeiro ou um comedimento aos paraísos fiscais, um certo comedimento, porque a criminalidade desses paraísos é uma criminalidade secreta. Eles ganham duas coisas. Primeira coisa, aceitam dinheiro sujo e até estimula para que o dinheiro sujo vá para lá, quando ou financia ou publica livros como este aqui, que ensina como manipular e mandar o dinheiro para lá, com as vantagens que eles oferecem em segredo. Muito bem.
A outra é o próprio segredo. Eles vendem segredo. Qualquer bandido ou traficante, ou qualquer negocista ou corrupto, seja do Congresso Nacional, seja do Legislativo, Executivo, Judiciário, ou a grande maioria que está representada lá, o Congresso, se você tirar uma fotografia do Congresso Nacional Brasileiro, eu disse isso num discurso lá, no fim do meu mandato, se você tirar uma fotografia do Congresso Brasileiro, americano, inglês, francês, etc., você, misturando as fotos, não distinguirá qual é do Brasil, a menos que você conheça alguém. Mas não, sabe por quê? Se olha o plenário, observem quando aparecer o plenário, quem está lá. Majoritariamente você vê quem? Banqueiros ou seus representantes, latifundiários e os seus representantes, grandes industriais ou seus representantes. E, portanto, se é assim, você vê, basicamente, homem, branco e rico. Você vê pouquíssimas mulheres, acho que entra menos nessas safadezas, pouquíssimas mulheres, pouquíssimos negros e nenhum pobre. Todos são de classe média para cima, majoritariamente ricos. É claro que houve uma melhoria, não há dúvida, quando os partidos de esquerda ganharam certas posições, mas são posições que, somadas, continuam minoritárias daqueles ricos e que, às vezes, foram eleitos só na base do dinheiro mesmo, concurso de dinheiro, em que aí entra até paraíso fiscal. É por isso que o paraíso fiscal não tem interessado ser provocado, porque quase todo bilionário, com certeza, mas os milionários também não têm interesse em desmanchar o segredo que ele utiliza. E o paraíso fiscal é a fonte, é o poço do segredo pelo qual esses países se tornam verdadeiros receptadores do crime. A receptação do crime, quem não souber, me pergunte que eu digo aqui. Pode dizer. Não, eu queria dizer o seguinte, nós estamos falando do paraíso fiscal. O que é isso aí? O dinheiro sujo do crime, da droga e de outras coisas imorais vai para o paraíso fiscal, é lavado e a pessoa pode usar de novo como se fosse uma coisa limpíssima. Correto. Isso é o paraíso fiscal. O espectador poder entender. Eu tenho o dinheiro do roubo. Eu fui lá no paraíso fiscal, depositei o dinheiro do roubo e pude tirar esse dinheiro como se fosse um trabalho muito bom. E eu fico sempre honesto, sério, porque tem alguém lavando. E essa lavanderia são esses pequenininhos países satélites que todos os bilionários, a empresa multinacional, vão lavar o dinheiro e fica tudo branco, bonito e delicado, que beleza. Dentro do seu raciocínio, muitas vezes um bilionário ou milionário desse que usa o paraíso fiscal, ele próprio, lá dentro do seu contrato secreto, ele pode até autorizar ele voltar para o seu país ou até voltar para ele mesmo por via de empréstimos cujo contrato lhe renda muito bem o dinheiro dele para ele, em que ele vai ter que voltar para a sua mesma caixa preta lá, o próprio dinheiro que ele paga a título, digamos, de juros ou de qualquer coisa. Então você vê que os paraísos fiscais, como receptadores da bandidagem do mundo, se continuarem, é impossível, eu afirmo,
será impossível qualquer país acabar com a criminalidade, a grande criminalidade mundial. Fica aí, pega um pé rapado, furtou um pão, qualquer coisa, isso continua do mesmo jeito. Agora, pegar os grandes responsáveis criminosos, mancomunados com os paraísos e bancos. Aliás, é interessante você ver o seguinte: todo país tem banqueiros, mas há banqueiros que possuem países, porque eles impõem de uma forma ou de outra uma legislação tão privilegiada que não permite você abrir. Só quando você tem um peso mundial muito grande, você força a barra, abre um pouquinho em um caso concreto. Mas não tem. Olha só, Modesto da Silveira, eu não tenho nem para começar. Eu está intimado a comparecer sexta-feira que vem para nós continuar nesse tempo. Pode? Olha, eu digo em princípio pode. Se a minha agenda permitir, aqui estarei com você. Senão a gente remarca uma outra. Não, mas vai permitir. Olha, eu vou te responder antes de sair daqui. Depois... Não, está no ar. Olha, eu farei tudo. Eu não estou com a minha agenda. Onde está? Está naquela... Eu vou pegar aqui pulando a cerca. Hoje aqui eu pulando a cerca. Dia 13. 13, né? Dia 13. Vamos lá. Dia 13. Olha, eu vou lhe dizer, eu dei sorte. Então, nós demos sorte. O que eu tenho aqui consigo adiar. Então, nós demos sorte. O professor, o advogado Modesto da Silveira, é um professor notável. E é um assunto que não está na mídia. Então, sexta-feira que vem, mais uma vez, o Pulando a Cerca vai ter um enorme prazer. Você não vai pedir ao telespectador que confirme se ele quer ouvir ou não? Porque de repente já ouviu bastante. Não tenho dúvida alguma. Um tema como esse é inédito na televisão. Assim, tão informalmente, né? Mesmo. Mas numa cerca cheia de espinhos, né? É só o pulando. Olha, hoje nós pulando a cerca. Corme, hoje nós fazemos 8 anos de Pulando a Cerca. É um programa especial. 8 anos. E só podia estar aqui o Modesto da Silveira. E faz 8 anos. Com AVC, e uma produção coletiva com 8 anos. Então, sexta-feira 13, teremos paraíso fiscal. Sexta-feira 13 é dia de sorte, não é? Nós teremos paraíso fiscal com o grande e justo e também leal Modesto da Silveira. Um abraço para todos e vamos terminar assim. 1, 2, 3, pulando a cerca. Outra vez. Né? Então, fala, Modesto. 1, 2, 3, pulando a cerca outra vez.